E como que foi essa chegada aqui no Brasil, professor? O senhor sentiu essa dificuldade por ser estrangeiro? Ah, sente, né? Lógico que algumas coisas já fugiram da minha memória, né? Porque eu vim com 5 anos. Sim. Mas eu tenho algumas memórias. Por exemplo, a primeira parada aqui no Brasil do navio, que era navio, certo? Foi no Rio de Janeiro para depois chegar a Santos. E daí o capitão do navio falou assim: "Olha, nós vamos parar aqui 2 horas, não é mexicano, 2 horas. Mas daí a gente segue, vocês podem ficar aqui, descer e pegar a avenida aqui da capital do país, do Rio de Janeiro, que era a capital do país naquele tempo." Então meu pai e minha mãe pegaram o meu irmão para passear, não. E o meu irmão, com 10 minutos de Brasil, o meu irmão vê um colega de viagem do outro lado da avenida. E como se estivesse em Romete, porque Romete é a minha cidade, lá no Líbano tem 2.000 habitantes. Eu imagino o tamanho da cidade. Então ele achou que o Rio de Janeiro era Romete e saiu correndo, atravessando a avenida. Um carro pegou e jogou a 30 metros de distância. Então meu cartão de visitas no Brasil foi esse acidente do meu irmão com 10 minutos de Brasil, né? Chegou bem já. Chegamos bem. E daí nós ficamos na casa do meu tio Abdo em São Paulo. Nesse período, o meu pai, que era aleijado, o até você conheceu, mas você conheceu meu pai. Meu pai tinha 2 malas, ele colocava doces árabes nas malas, e meu tio Abdo ensinou o meu pai a fazer todo o trajeto da estrada de ferro Sorocabana. E daí ele descia nas estações e vendia doces, daí ia para outra estação. Foi assim que ele conheceu o Botucatu. E daí, como aqui existiam muitos árabes, né, o Nicolau, o Tomé, né, o João Aum, primo da gente, essa turma toda falou assim: não tem trem, mas tem uma jardineira que vai aqui a uma cidadezinha bem perto, chama Pardinho, tem um monte de ágabe lá em Pardinho. Eu vou ensinar você a pegar esse ônibus e ir lá. Então foi assim que meu pai conheceu Pardinho, né? E nós começamos a morar em Pardinho em meia casa. A outra metade era do barbeiro, o seu Faria, e uma metade era nossa. Foi assim que nós começamos a nossa vida em Pardinho, depois que meu pai trabalhou 6 meses como mascate, como vendedor de doce, vendedor ambulante de doces árabes. Foi assim que nós chegamos ao Brasil. E daí, dificuldades, né? Lojas. Meu pai sempre teve loja, era Casa São João, em Botucatu também, sempre na Rua Amanda, na parte de cima da Rua Amanda, nunca na parte nobre da Rua Amanda, né? E foi assim que ele conseguiu educar os 2 filhos e deve ter encontrado a felicidade aqui